Do Senhor Jesus a todos. É motivo de bastante alegria, mais uma vez, estarmos aqui reunidos como família de Deus para juntos o bendizermos, o adorá-lo. Graças a Deus por este privilégio. Gostaria de convidá-los para que nós possamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo número 42. Salmo de número 42. Nós leremos todo este capítulo, todo este salmo. Salmo 42. A palavra de Deus diz assim, o título traz, a alma suspira por Deus, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus onde está? Versículo 4, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Versículo 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos inimigos? Os meus ossos se esmigalham, quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus, onde está? Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Convido os irmãos para nós fazermos uma oração, curve a sua fronte. Pai querido, Deus bondoso, estamos agora, pela Tua graça, pelo Teu amor, diante da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este privilégio de ter a Tua revelação escrita, as Escrituras Sagradas, para nos instruir, nos edificar, revelar a nós os Teus desígnios, Teu propósito para a nossa vida. Tenha compaixão de mim, meu Pai, apesar de mim, das minhas falhas, tenha misericórdia, para que possamos, meu Pai, receber de Ti agora a mensagem do Teu coração para a nossa alma. Fala-nos conforme a Tua palavra, molda-nos para a glória do Teu nome. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o livro de Salmos, ele é o saltério, o inário que foi usado pelos filhos de Deus na antiga aliança. Este Salmo 42 foi escrito pelos filhos de Coré, filhos de Corá. Eles eram sacerdotes levitas, encarregados do louvor no ambiente do culto no templo, em Jerusalém. Salmos, eles têm salmos de ação de graças, salmos de adoração,
salmos messiânicos, este salmo é um salmo de lamento, um hino, uma poesia que fala sobre um homem distante da sua pátria, oração de um homem longe de sua terra, longe do templo de Jerusalém. Os salmos refletem muito das nossas experiências. Os salmos, eles relatam os desafios que o justo enfrenta para viver diante de Deus uma vida piedosa, uma vida de amor, uma vida temente ao Senhor. Os salmos também relatam a vida do ímpio, aquele que não tem temor de Deus, aquele que não é salvo. Mas o salmo, ele é aquele livro que reflete muito das nossas experiências. Nós vemos as nossas experiências relatadas nas orações, nas canções dos salmistas. Muitas das suas orações, dos seus clamores, é aquilo que nós também fazemos ao longo de nossa vida. Nós vivemos em um mundo caído, vivemos em um mundo onde o pecado está presente em todo o planeta. Por onde for que nós andemos, nós vemos as mazelas do pecado. Nós vemos a tragédia que o pecado trouxe a este mundo, e como cristão, como filhos de Deus, nós temos na nossa vida as adversidades, as aflições, mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor grau, nós experimentaremos o dia difícil, o dia da angústia, o dia da perturbação, o dia do desassossego da alma, o dia da desorientação. Ainda que nós somos transformados, alcançados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é natural, um dia ou outro, mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor grau, nós sentimos um pouco de angústia, tristeza, pânico. Alguns sentem medo, alguns sentem desencorajamento, alguns podem até enfrentar depressão, porque são características de ser humano. Enquanto nós vivermos nesta vida, na caminhada cristã, enquanto nós vivemos aqui como filhos de Deus, lutando contra a nossa natureza pecaminosa, contra este mundo caído, nós vamos enfrentar essas dificuldades, alguns com menor grau, outros com maior grau. Gostaria de deixar como título para esta mensagem: Esperança para a alma aflita. A introdução, nós vemos que o salmista, ele está aqui suspirando por Deus. É alguém que está longe do templo, alguém que, por um motivo que o texto não nos dá o real significado, a Bíblia relata que ele está longe. O judeu aqui, o salmista, ele era encarregado do louvor, ele era ministro na casa de Deus e ele estava longe do templo. Talvez ele estava exilado, talvez passando por uma enfermidade, talvez por algum problema, talvez preso por seus inimigos em situação de guerra. Naquele contexto eram muito comuns as guerras e alguns dos perdedores sobreviventes eram levados cativos. Nós não sabemos o motivo, mas este salmista aqui, ele estava longe do templo, longe de Jerusalém, longe de Sião, e ele sentia uma angústia, uma tristeza por estar longe daquilo que ele entendia ser a presença de Deus. Primeiro ponto desta mensagem, vamos falar sobre a sede por Deus e seu culto. O salmista diz no verso 1 e 2, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O salmista aqui, ele poderia estar
em um deserto existencial, talvez também em um deserto literal, nós não sabemos ao certo, mas aqui ele imagina como uma figura de linguagem, ele se comparou como uma corça, um animal sedento que está em busca de água, suspira, deseja ardentemente encontrar as correntes das águas para saciar a sua sede, e ele se compara a este animal falando da sua sede de Deus. Ele não tinha sede de posses, de bens, de bênçãos, de coisas deste mundo. A sede deste salmista era por Deus. Ele clamava estar diante de Deus. Ele ansiava por estar novamente no templo. Ele queria estar novamente no culto, adorando ao Senhor junto com os irmãos, servindo ao Senhor em Jerusalém, onde para eles entendia que quando estava diante de Deus tinham que estar no templo em Jerusalém. Então a alma dele suspirava, a alma dele clamava para estar diante de Deus. Quando ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Esta expressão, me apresentar diante da face de Deus, ele estava dizendo quando ele estaria no templo, quando ele estaria, se ele fosse um sacerdote que era ministro do momento de sacrifício no Santo dos Santos, se ele fosse aquele que ministrava no louvor, pelo que o texto indica, ele estaria ali conduzindo o povo de Deus no culto. Isso para ele era estar diante de Deus. Ele tinha uma sede imensa. Nós entendemos que o ser humano foi criado por Deus para viver em comunhão contínua com o Criador. No Éden, devido ao pecado original, essa comunhão foi quebrada e o homem foi expulso do Éden. Então, de lá para cá, o ser humano, aqueles que não se conectam novamente ao Senhor através do Salvador Jesus Cristo, tem um vazio dentro da sua alma. Tem um vazio existencial, e este vazio não pode ser preenchido pelas coisas deste mundo, não pode ser preenchido por bênçãos, por posses, por festas, por prazeres mundanos. Este vazio somente será preenchido pela presença de Deus. Pastor John Piper diz: se Cristo for removido do seu coração, nem o mundo inteiro poderá preencher o vazio criado. Portanto, o homem, ele clama, a sua alma geme, a sua alma tem sede de Deus. Ainda que o homem não tenha consciência disso, todos estão com sede de estar novamente com o Criador. E aqui nos texto, o salmista não era alguém incrédulo. O salmista era um filho de Deus. Era alguém que tinha reverência, santo amor para com Deus. Ele era um ministro na casa de Deus. O fato dele estar longe do templo lhe trazia tristeza, angústia, e ele queria novamente voltar, ter este privilégio de estar diante do Senhor no templo em Jerusalém. O desejo dele de estar novamente diante de Deus na congregação expressa o quanto ele amava o culto, o quanto ele amava estar com Deus e junto com os irmãos. Contextualizando para os nossos dias, será que quando nós passamos por dificuldades, quando o dia mau chega para nós, quando a aflição chega e nos cerca, qual tem sido a nossa atitude? Nós temos o desejo de correr para a presença de Deus no culto público, no ambiente particular? Ou será que nós esquecemos de que temos um Deus que nos assiste e quer nos consolar, quer nos ajudar? Muitas das vezes, quando os problemas nos cercam, quando as adversidades vêm até nós, quando as tribulações nos confrontam, a nossa primeira atitude é nos afastar de Deus. A nossa primeira atitude é nos entregar a estas circunstâncias. Mas o salmista nos dá o exemplo. Ele estava no deserto existencial, ele estava em crise, porque ele não estava junto
com a congregação, junto com o povo de Deus, e ele gemia, ele entristecia por isso, e ele pensava, só vou me alegrar quando eu estiver diante de Deus. Versículo 3, ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o seu Deus onde está? O salmista já estava passando a sua crise interior, talvez a sua crise de identidade, talvez a sua crise existencial, por estar longe daquilo que ele amava, por estar longe daquilo que ele entendia de ser mais precioso, estar na presença de Deus. E para completar, os seus inimigos lhe perguntavam, onde está o seu Deus? Onde está o teu Senhor? Contextualizando para nós, os inimigos do Evangelho, os inimigos da cruz de Cristo, também podem nos questionar, eles podem indagar onde está o nosso Deus, quando passamos por problema, quando atravessamos o vale, quando estamos passando por uma enfermidade. Talvez você está passando por um problema que você ora, e você busca, você clama pelo socorro de Deus, mas ainda não foi da vontade do Senhor te socorrer. E talvez alguém pode te perguntar, onde está o seu Deus? Onde está este Senhor que você tanto diz? Por que Ele não te socorre? Por que Ele não te abençoa? A nossa resposta, ela tem que ser a mesma sempre. Deus está no seu alto e sublime trono. Deus está em tua santa providência. Deus está na soberania, governando tudo e todos. Ainda que nós não enxerguemos Ele, ainda que nós não podemos senti-lo, Ele está conosco. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro. Ainda que as circunstâncias digam não, o Senhor está conosco. No versículo 4, o salmista diz, lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele lembrava o quanto que ele teve momentos de alegria, júbilo, de estar junto da congregação. Tudo indica que ele liderava, ele ministrava nos cultos, ele guiava o povo de Deus nas procissões, nas festas em Jerusalém. Então, para ele estar no culto, na igreja, no templo, conduzindo o povo de Deus, era motivo de alegria. O salmista também diz que ele alegrou-se quando disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vivemos em um contexto em que muitos já não têm mais sentido alegria em estar no culto, junto com a igreja, junto com os irmãos. Há cristãos que passam dias, semanas, meses sem comparecer à reunião e o seu coração está tão ocupado com as coisas dessa vida, talvez ocupado com os problemas, talvez ocupado com as suas crises. Eles não têm essa alegria que o salmista sentia de estar diante do Senhor. Temos que refletir muito nisso, pois os problemas virão, as circunstâncias ruins, os dias difíceis virão, mas eles não podem tirar de nós a alegria de estar diante do Senhor, no particular, no quarto de oração e também no culto público, na reunião solene do povo de Deus. Segundo ponto, agora partindo para o autoencorajamento em Deus, no versículo 5, a palavra de Deus diz, porque você está abatido, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista aqui, ele diz para a sua alma, porque você está abatida. O termo abatida aqui significa afundada. É como se ele estivesse afogando, como se a sua alma estivesse se afogando e lutando para não morrer. Ele, de certa forma, dizia, porque você está tão afundada, minha alma, porque você se perturba. A expressão perturbar significa murmurar, angustiar. É como alguém que reclama, que questiona, por que estou passando por este problema, por que estou passando por esta adversidade, por que estou passando por esta situação que eu oro, eu busco ao Senhor, mas eu não encontro solução. O salmista
prega a sua alma. Interessante nós vermos o comentário do pastor Martin Lloyd Jones, quando ele comenta sobre este versículo, ele diz: já percebeu que grande parte de sua infelicidade na vida se deve ao fato de que você ouve a si mesmo, em vez de falar para si mesmo? Observe aqueles pensamentos que lhe sobrevêm no momento em que você acorda pela manhã. Você não os produziu, mas eles conversam com você, trazem de volta os problemas de ontem. Alguém está falando. Quem está falando com você é o seu próprio eu, falando com você. Em contrapartida, este outro homem, o do Salmo 42, faz diferente. Em vez de permitir que seu eu fale, ele começa a falar a si mesmo. Por que estás abatido, minha alma? Pergunta ele. Sua alma o deprimia, o esmagava, mas ele se levanta e diz: ego, ouça-me, agora eu falarei com você. O salmista aqui, ele toma o lugar do coração, da mente, do ego, que vem trazer a ele pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos de tristeza. O pastor Martin Lloyd Jones diz que nós devemos falar a nós mesmos, ao invés de ouvir o nosso coração. Devemos falar a nossa alma, ao invés de ouvir a nossa alma. É momento que devemos pregar a nós mesmos. Há esses momentos que as tristezas, angústias do dia anterior, as tristezas, problemas que tentam desmoronar a nossa fé, nós devemos pregar, como o salmista disse à sua própria alma: espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. As Escrituras nos incentivam a pregar a nós mesmos. As Escrituras nos incentivam a confrontar o nosso eu. As Escrituras nos incentivam a mostrar a nossa alma aflita, ao nosso interior abatido, que existe um Deus que tudo vê, que nos assiste. Ele há de trazer para nós o consolo, acalento e nos fortalecer para passar por este problema. Não podemos deixar que estes pensamentos dominem o nosso coração. Neste contexto, muitas pessoas, muitos cristãos até procuram psicólogos, terapeutas. Isso não é ruim, é até bom e necessário. Mas quando a alma está doente, não adianta essas terapias. Socorros humanistas não conseguem saciar a sede de uma alma sedenta por Deus, não conseguem resolver o problema de uma alma angustiada. A alma angustiada, a alma aflita, ela somente encontrará alegria na presença do nosso Salvador Jesus. Somente o nosso Criador poderá nos saciar. E Ele nos convida a nos desabafar com Ele. Ele nos convida a sermos sinceros. Ele nos convida a lançar diante dEle todas as nossas ansiedades. Lembrando que Jesus não nos prometeu uma vida isenta de problemas, um mar de rosas. Ele disse em João 16:33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus preparou os discípulos no contexto em que ele estava próximo de ser morto e ressuscitar e ir para o céu. Ele deixou os discípulos já avisados, alertados. As aflições viriam, as perseguições ao Evangelho, as adversidades viriam, mas ele foi claro quando ele diz: tenham coragem, eu venci o mundo, eu estarei com vocês. Versículo 6, o salmista diz: sinto abatida dentro de ti a minha alma, lembro-me, portanto, de ti. Esta angústia o acompanhava, esta tristeza o acompanhava, mesmo ele sendo um homem de Deus, mesmo ele sendo aquele que
recebeu do Senhor, através de Moisés, a lei, a revelação do Senhor. Ele tinha certeza que o Deus Jeová estava com ele, ainda assim ele tinha esse conflito com a sua alma. Terceiro ponto, apresentando o coração atribulado a Deus. Aqui o salmista ele já começa a apresentar essa situação, essa tribulação diante de Deus. Após ele se auto-encorajar em Deus, agora ele apresenta o seu problema para Deus, quando no versículo 7 ele diz: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Esta expressão, um abismo chama outro abismo, ele imaginava como uma cachoeira, e ele estava ali na superfície da água, por cima dele caía essa cachoeira e as ondas vinham todas por cima dele. Ele estava sendo atropelado pelo grande volume de água, ele estava sendo levado por essa correnteza, ele estava lutando para sobreviver. Assim é a nossa vida. De vez em quando nós vemos os problemas somente aumentam. Nós oramos, buscamos, pedimos ao Senhor o seu socorro e parece que as lutas mais se intensificam, parece que as tribulações levantam cada dia mais. Quanto mais oramos, a impressão que temos é que os problemas se multiplicam. O que pensar neste momento? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus não nos assiste? Será que a nossa fé não é genuína? Será que nós não oramos com confiança? Não devemos pensar assim. Nós devemos pensar que Deus está talvez nos provando, talvez nos fortalecendo, talvez querendo nos mostrar algo que nós somente vamos enxergar passando por certas tribulações. Devemos crer em Deus, viver por fé, ainda que os nossos sentimentos digam não, ainda que as circunstâncias digam o contrário. A palavra de Deus diz que o Senhor está conosco. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Ainda que nós não o vemos, Ele está presente. Versículo 8, o salmista diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Devemos prestar atenção na palavra contudo, é uma conjunção adversativa. Mesmo com todos os problemas que ele mencionou até o versículo 7, mesmo com todas as circunstâncias adversas, os intempéries, as tempestades da vida o assolando, contudo, mesmo assim, apesar de tudo, ele diz: o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ele diz aqui que o Senhor, durante o dia, o assistiu com graça, o sustentou com misericórdia e colocou um hino, um cântico na sua boca durante a noite, uma oração ao Deus de sua vida. É isso que Deus faz conosco, é isso que Deus nos propõe, é esse o suporte que Ele nos dá. Talvez o problema não se resolve, talvez a prova não passa, talvez a tempestade não se acalma, mas o Senhor Jesus está conosco no barco. O Senhor Deus está conosco, nos assistindo com sua misericórdia. E Ele coloca em nossa boca um cântico, uma oração. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão que conhece o Senhor, ele canta em meio às tempestades, ele louva ao Senhor em meio às dificuldades, ainda que tudo está indo de mal a pior, ainda que pareça que o mundo está de cabeça baixa, ele ainda crê que o Senhor o sustenta, o Senhor o dá força e o Senhor coloca em sua boca um hino de gratidão. Deus supre-nos com sua graça nos momentos mais difíceis, quando achamos que não vamos conseguir, que não vemos a luz no fundo do túnel, o Senhor ainda está nos assistindo. Versículo 9, o salmista diz: pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Aqui a sua fé parece que já aumenta um pouquinho. A
tua fé aqui parece que já sobe um patamar mais alto um pouco, quando ele pergunta a Deus e o chama de minha rocha. Ainda que ele não estivesse sentindo Deus sendo o seu suporte, Deus sendo a sua base, ele chama o Senhor de minha rocha. Rocha fala de estabilidade, segurança. Rocha fala onde podemos firmar os nossos pés e nos sentir seguros. Mas em seguida ele pergunta, por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Aqui a sua fé oscila. Ao mesmo tempo que ele chama Deus de sua rocha, ele ainda pergunta por que hei de lamentar sobre a opressão dos meus inimigos. Ele ainda sente que os inimigos estão oprimindo, mas ele sente força em Deus. Ele sente no Senhor esperança para vencer este dia mau. Ele sente que o Senhor dará vitória, ainda que pareça tudo perdido. Há uma luz no fundo do túnel. Devemos combater a depressão, a angústia, a tristeza, a melancolia, o tédio, todos os pensamentos negativos com as lembranças das misericórdias de Deus em nossa vida. Jeremias foi chamado profeta chorão. Jeremias, ele viveu o contexto em que os filhos de Deus estavam sendo levados cativos para o exílio babilônico. Jerusalém estava sendo destruído, o templo destruído, violência, ele viu o caos. E neste momento, o que ele fez? Em Lamentações de Jeremias 3:21, ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele não focou a sua atenção no caos, na destruição, naquela tempestade. Ele lembrou de que Deus poderia dar esperança, ele lembrou dos atos redentores, dos livramentos que Deus tinha dado à nação de Israel. Em momentos de fraqueza, frustração, em momentos de desespero, o que você lembra? Você lembra simplesmente do contexto em que você está vivendo? Ou você se lembra das misericórdias de Deus? Porque Jeremias, ele responde, em Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23, ele mesmo responde, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias entendeu que no contexto do caos, da destruição, no contexto de calamidade, ele deveria se lembrar das misericórdias do Senhor, porque somente isso é o que o permitia ainda estar vivo. As misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã, assim também em nossa vida. Nós devemos nos lembrar dos atos redentores, das misericórdias do Senhor relatadas na palavra. Devemos lembrar que um dia fomos alcançados com quão grande salvação. Estávamos perdidos, caminhando a passos largos para uma eternidade sem Deus. Mas o Senhor nos alcançou. E se nós investigarmos, vasculharmos a nossa vida, nós vamos ver também momentos, situações difíceis que o Senhor nos sustentou. O Senhor nos deu livramento, o Senhor nos fortaleceu em outras dificuldades, em outras provas, tribulações que enfrentamos. Por isso, a resposta de Deus às nossas questões, às nossas dúvidas, é nos lembrar de suas misericórdias e descansar no seu cuidado amoroso. O versículo 10, o salmista continua dizendo, os meus ossos se esmigalham, quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus onde está? Ele sentia que como que os seus ossos estivessem sendo triturados, esmagados, quebrados, diante da pergunta dos adversários que continuamente perguntavam, onde está o seu Deus? As pessoas nos observam, o ímpio nos observa, o incrédulo nos assiste. Talvez eles perguntam, onde está o seu Deus que não te socorre,
que não te cura a sua enfermidade, não resolve o seu problema, as palavras podem ferir mais do que uma faca. Quando nós estivermos diante de alguém que está passando por dificuldade, por problema, por crise existencial, talvez uma depressão, uma angústia, devemos ponderar, refletir nossas palavras, pois talvez aquilo que nós falamos ao coração de alguém com a alma doente, com a alma aflita, pode ser mais prejudicial do que uma arma, do que algo que pode cortá-lo. As palavras têm poder. O salmista sentia que os seus ossos como se estivessem quebrando diante das perguntas dos seus adversários, que o tentavam humilhar, desvanecer a sua fé, perguntando: onde está o seu Deus? Parece que o final deste salmo não tem um final feliz. Quando lemos este salmo, podemos ficar com a impressão de que não houve um final feliz. Mas se nós pensarmos que o que este salmo quer nos ensinar é que o crente persevera, o crente mantém-se firme, as lutas continuam, os problemas se multiplicam, as dificuldades se levantam dia após dia, mas o crente que confia no Senhor, que deposita a sua fé no Senhor, ele persevera, luta após luta, dificuldade após dificuldade, ele crê que o Senhor está com ele e ele não desanima. Ele crê que o Senhor assiste na tua santa providência. Talvez as coisas não são do jeito que nós queríamos que fosse, mas mesmo assim, o Senhor nos assiste, o Senhor nos incentiva a continuar crendo nele. Enquanto estivermos nesta vida, nesta caminhada cristã, nesta terra, nós vamos enfrentar dificuldades. A questão é como nós encaramos este problema, como nós reagimos a essas adversidades. Os problemas não param. Nós temos que nos preparar, nos encorajar nas Escrituras, como o salmista pregou a sua alma. Temos que nos fortalecer nas doutrinas bíblicas, temos que nos aprofundar na palavra de Deus, na oração, para que a nossa relação com Deus seja uma vida piedosa e encontremos nele alegria e socorro no dia mau. Como toda a palavra de Deus aponta para Cristo, o salmista no verso 9 pergunta: por que se esqueceste de mim? Cristo na cruz do Calvário realmente foi abandonado. Em Mateus 27, 46, a palavra de Deus diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O salmista pergunta por que Deus se esqueceu dele. O salmista questiona por que Deus não estava ouvindo. Será que Deus o abandonou? É uma impressão que ele tinha. Mas Cristo, na cruz do Calvário, realmente foi abandonado. No momento da sua crucificação, Deus Pai virou as costas para o seu Filho, porque neste momento ele recebeu toda a descarga da ira de Deus devido aos pecados da humanidade. O meu e o seu pecado foi descarregado sobre Cristo, toda a ira punitiva de Deus contra o pecado. Então Cristo realmente sentiu-se abandonado. Cristo realmente sentiu a sua alma aflita, a sua alma se agonizou. Ele perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus na cruz, ele sentiu a aflição de alma quando ele se fez pecado por nós. Nós temos altos e baixos na nossa fé, na nossa vida cristã, mas Cristo sempre foi fiel, obediente ao Pai em tudo. Ele diz: eu e o Pai somos um. A sua fé em Deus não teve oscilação e ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, e ainda assim enfrentou neste momento o abandono de Deus. Portanto, Deus não nos abandona, Deus não pode te abandonar, porque Ele já abandonou seu Filho na cruz.
Hebreus 13, 5, a parte B, a palavra de Deus diz, porque Deus diz, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. O salmista achava que Deus havia o abandonado. O salmista achava que Deus havia se esquecido dele. Talvez nós, em algum momento da vida, nas tribulações, no dia mau, no dia da angústia, nós podemos achar que Deus nos abandonou. Mas Ele não nos abandona porque Ele já abandonou o seu próprio Filho na cruz. Jesus recebeu a aflição por causa dos nossos pecados. A angústia que Ele sentiu foi muito grave, profunda, mas Ele foi fiel para imputar a nós a sua vida, a justiça, a vida eterna. Diante de Deus agora somos justos mediante o perfeito sacrifício de Cristo. Cristo demonstrou uma fé inabalável, superior à fé do salmista. Os judeus, os israelitas, o salmista, quando estavam no contexto da antiga aliança, eles olhavam para o templo e iam para este local para adorar a Deus, prestar a Ele um culto, oferecer sacrifícios que apontava para a vinda do Messias, que viria para de uma vez por todas ser o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Portanto, os hebreus, judeus, israelitas, tinham essa fé no Salvador que viria. Eles olhavam para aquele sacrifício com alegria, porque representava a expiação dos seus pecados, representava que um dia viria um libertador perfeito, um Salvador supremo, que os libertaria do pecado de uma vez por todas. Nós, hoje, na nova aliança, após o perfeito sacrifício de Cristo, estamos em posição melhor do que o salmista, porque nós olhamos para trás, para a cruz de Cristo, vemos que ali o nosso bendito Salvador morreu por nós, se entregou com um perfeito sacrifício, venceu o pecado, venceu a morte. Ele ressuscitou, foi assunto ao céu, e agora nós olhamos para o túmulo vazio. Jesus ressuscitou, venceu a morte e nos deu vida eterna. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus em qualquer momento. O salmista estava triste porque não conseguia ir até a presença de Deus em Jerusalém. Ele estava distante naquele contexto. Para se apresentar a Deus era no templo. Hoje Cristo nos colocou em uma situação melhor. Cristo se tabernaculou, Ele se fez o tabernáculo, Ele se fez o templo. Quando Ele morreu na cruz do Calvário e disse, está tudo consumado, o véu do templo que fazia separação entre o lugar santo dos santos e o lugar que as demais pessoas poderiam ficar, este véu foi rasgado. Portanto, hoje podemos entrar na presença de Deus em qualquer momento. Quando o dia mau chegar, quando a aflição te cercar, quando a tribulação te afligir, quando a sua alma estiver aflita, quando a sua alma se sentir perturbada, corra para Deus, corra para a presença de Deus. Hoje você tem o acesso livre ao trono de Deus. Hebreus 10, a partir do versículo 19 até o versículo 25 diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que palavra gloriosa! O escritor de Hebreus foi bem enfático que Cristo nos abriu um novo e vivo caminho de volta a Deus.
Adão e Eva, quando foram expulsos do Éden, eles não conseguiram voltar para a presença de Deus. Eles fugiram e foram expulsos do jardim. O homem não consegue se voltar à presença de Deus pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços. Cristo se fez nosso mediador, o nosso sacrifício perfeito. Ele abriu novamente o acesso ao céu, ao trono da graça de Deus, para que nós possamos entrar, falar com Deus, depositar aos seus pés as nossas ansiedades, as nossas tristezas, as nossas angústias, e encontrar na presença de Deus acalento e alegria para o nosso coração. Versículo 21 de Hebreus 10 diz: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado. O escritor diz: aproximemo-nos com um coração sincero. A única coisa que Deus quer de nós é sinceridade em nossas palavras, confiança no sacrifício de Cristo, colocar aos pés do nosso Salvador a aflição da nossa alma. Guardemos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O nosso Deus não vacila, o nosso Deus, Ele não volta atrás em suas promessas, Ele é fiel, Ele está conosco. Jesus disse aos discípulos, quando foi assunto ao céu: estarei com vocês até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus está conosco diante das tribulações da vida. Cristo abriu um novo e perfeito caminho, devemos valorizar este acesso que podemos entrar na presença de Deus e clamar. Agora, hoje, temos a cruz de Cristo. Deixamos na cruz de Cristo o nosso fardo pesado, recebemos a cruz, identificamos com o nosso Salvador. A cruz fala da negação do nosso eu, e nós temos que ter fé para enfrentar as dificuldades dessa caminhada, para encontrar em Cristo consolo para a nossa alma. Para conclusão e aplicações, quero deixar no desassossego da alma, no dia que a alma estiver aflita, o melhor remédio é a presença de Deus, no culto público e também no ambiente privado. Quando você se sentir aflito, a sua alma sentir afadigada, corra para os pés de Cristo. Pregar o Evangelho a si mesmo nos fortalece contra o medo, contra o pânico, contra a depressão, contra as incertezas dessa vida. Pregue as Escrituras ao seu coração. Fale ao seu coração ao invés de ouvi-lo. Incentivo você a desenvolver um estudo mais sistemático da palavra de Deus, conhecer melhor as doutrinas bíblicas, a doutrina da providência, a doutrina da soberania de Deus, para que possa encontrar nele acalento, consolo, fortalecimento para a sua alma aflita. A oração é um poderoso remédio, um meio de graça para nos desabafarmos com Deus, recebermos dele conforto. Tiago disse: está alguém aflito, faça oração. O dia que a tristeza bater ao seu coração, ore, fale com Deus, expresse para Ele tudo que o seu coração sente, para que você possa encontrar nele fortalecimento. Aos desigrejados, aos desanimados, aqueles que não sentem mais força para caminhar, aqueles que não têm mais no seu coração o desejo de estar no culto público, na reunião solene dos filhos de Deus, eu te incentivo a voltar a congregar, a se fortalecer junto à igreja, a se fortalecer junto ao povo de Deus. Aqui é o ambiente onde Deus resolveu e determinou nos abençoar. Ele abençoa no ambiente particular, mas no culto público é onde nós nos encorajamos uns aos outros no amor de Cristo. Somos convidados a perseverar na fé em Cristo, ainda que amanhã o problema persista,
ainda que amanhã a dificuldade ainda esteja de pé, ainda que surjam mais tempestades, intempéries em nossa vida, Cristo será suficiente. Se estivermos apegados e firmes em Cristo, isto é mais do que suficiente. Romanos 8:28, a palavra de Deus diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós entendemos a providência de Deus, que Ele guia com a sua mão misteriosa todo o nosso caminho, a nossa trajetória, quando Ele planeja tudo o que acontece em nossa vida, encontramos em Deus acalento, conforto, a nossa alma se acalma. Quando nós entendemos que o nosso destino em Cristo já está traçado, ainda que enfrentemos o mar da vida, nós sentimos fortaleza em Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus trabalhe em nós cada dia para que venhamos nos agarrar a estas verdades e nos fortalecer em Cristo Jesus. Convido os irmãos para colocar-se de pé, para que possamos orar.